Israel Israel no Velho Testamento, é, nos livros proféticos, é chamada de adúltera, de mulher que lança os seus cheiros para atrair os homens, né? E então ela é ela é, realmente uma mulher infiel, né? Israel foi infiel e a igreja também, né? Vocês concordam com isso, Pastor Ivan? Não é esse sentido da igreja? Eu creio que se a história de Oséias, né? Aquela mulher lá vendia no mercado de escravos, né? Então, a gente, às vezes, é chocante para a gente, mas realmente é isso que a Bíblia fala. É isso mesmo. E agora, o Pastor Ivan é professor de história da igreja, né? Então, historicamente, Pastor Ivan, o irmão acha que a igreja foi imaculada até hoje. Esses 2000 anos, ela, depois que Jesus morreu, depois da era apostólica, a igreja foi linda, ataviada, pura, imaculada, esperando Jesus. Eu posso até entender, depois a gente estuda a história da igreja e vê alguns fatos, eu acho que a gente fica mais assim, ou melhor, fica menos radical certas coisas, né? Porque, assim, aí você pode compreender melhor aquela pessoa que talvez tenha dificuldade nisso, até da questão do cristianismo, porque quando ele vê essas coisas terríveis que aconteceram na história, ele fica um pé atrás e acha que todo mundo é assim, né? E assim, é algo muito sério, né? A igreja realmente, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Eu cheguei um pouquinho depois, mas hoje aconteceu um culto em nossa igreja de gratidão por uma irmã que faleceu. A história que eu contei há poucos dias, né? Duas irmãs, e o homem, como diz, pegou a primeira, depois a segunda, e essa irmã que faleceu hoje, ela se converteu, né? E eu falei, inclusive, sobre a graça de Deus. Justamente porque se não fosse a graça de Deus, nós não merecemos nada de bom, né? Mas Deus, graciosamente, mudou a história dessa família, ou dessas duas famílias, por causa do Evangelho. Então, a igreja em si, vamos dizer assim, nós não podemos falar que achar que somos perfeitos, mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho é que pode mudar a situação das famílias, a situação de um povo. E quando eu vi aqueles meninos, né, de um lado do outro, sim, de um lado e outros do outro, assim, meu coração ficou tão feliz de a gente ser instrumento de Deus para promover essa restauração de duas famílias, o homem ali reconhecendo seus erros, pedindo perdão, relembrou algo que ele fez no passado, né? Mas assim, claramente a graça de Deus entrou nessas famílias, mudando a história. Mas a igreja é imperfeita, nós somos imperfeitos. Amém. Essa questão da poligamia, né? A Regiane tá aí e né, o pastor trovejando aqui. É, e, e essa questão da poligamia é chocante. Pastor Ivan, Regiane, ele teve que lidar com isso também. Um dos seminaristas ligou para ele, né? Uhum. E até essa discussão tomou lugar, é, porque é difícil, né, Pastor Ivan? Você ouve isso. Ah, o cara chega na igreja com duas mulheres e agora se converte, quer ser mesmo? O que que você faz, né? Essa é a grande pergunta, na verdade, de E aplicação. é muito difícil mesmo. E a questão, lá no sepultamento hoje, até um policial, um colega de um dos filhos, né, chegou para mim, como é que é essa história, pastor? Eu falei, eu estava emocionado, né? Mas, assim, acho que não tinha ninguém ali na igreja que não percebesse a grandeza de Deus, do evangelho mudando aquela história, né? Porque o homem, pastor Jairo, quando essa senhora quis mudar a vida dela, porque eram meninas, todas eram vítimas. E no mesmo caso aí de Moçambique, com certeza a mulher sempre, no frigir dos ovos, é a vítima, né? Questão de como que eu vou me sustentar, e uma coisa e outra. E na língua do povo, as pessoas massacram mulheres assim. Mas então o evangelho que mudou essa história.
E ela conversou comigo, isso já tem, meus meninos eram pequenos, né, então já tem mais de 30 anos isso, é, e ela quis mudar, e eu coloquei para ela, eu vou batizar a irmã, mas a senhora faz o compromisso agora, o testemunho seu, diga não a esse homem, porque, né, não dava certo. E ela, né, viu os filhos crescendo, se formaram, crentes em Jesus. Então, assim, é algo assim, fantástico. Por isso que eu até, quando estava lá falando, lembrando do que nós estamos discutindo aqui. E a graça de Deus, o evangelho, que pode mudar essa história aí em Moçambique também. E aqui no Brasil, mais ainda. Amém, eu creio. Vou fechar meu Amém. áudio. É, muito bem. Esse assunto é interessante porque né, a igreja, né, o pastor Ivan falou, a igreja nunca foi perfeita. Nunca foi. A igreja tá mais pro lado de piranha do que qualquer outra coisa nessa história aí, né? Ela é infiel, ela escorrega, ela, ela não é, vai atrás de outras doutrinas, outros deuses, né? E como Israel, né, do Velho Testamento, a igreja tem uma tendência meio ruim, né? E volta e meia Deus levanta alguém, né, para trazer de volta, né? Às vezes a gente bate no peito, né, que a reforma protestante então consertou a trajetória, mas para e pensa quantos anos de história, né, foram até, né, a reforma. Hoje, como está a igreja, né? A realidade que eu vivo aqui nos Estados Unidos, né, difícil, né? As igrejas que são doutrinariamente mais corretas são frias, desprezam, não têm esse amor por Jesus de fato, né? Não estão interessadas no reino, no trabalho missionário. E nunca, né, mais do que hoje, aquelas cartas das sete igrejas do Apocalipse estão tão reais quanto hoje, né? E então, em 1 Coríntios 8:6, né, a gente ouve Paulo falar assim, ó, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, por meio de quem também existimos. Essa unicidade de Deus, né? Não existem dois deuses. Deus é único. O monoteísmo, né? Há um só Deus. É uma declaração forte do judaísmo, e Deus imprimiu esse valor, né? E mesmo assim a nação de Israel se desviou para outros deuses, né? Mas também aqui Paulo falando há um só Senhor, né? Em Filipenses, ele vai dizer, né? Em Filipenses não, Efésios 4, né? Ele diz que somos todos um só corpo, né? E temos todos o mesmo espírito e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos, que está acima de todos e que vive em nós através de Cristo. Então há uma declaração inquestionável na Bíblia que Deus, ele é único, não é? Então nós somos monoteístas e temos um só Senhor, temos um único sistema e, e não deveríamos entender que buscar, não é? Encontrar razão, esperança, paixão, amor, dedicação, propósito em nada que não fosse realmente em Deus, nesse Senhor. Pode falar, Pascal. Desculpa, eu não vi a mão levantada antes. Boa tarde, graças a Deus, os irmãos e pastor. Pode Eu falar, sou de Pascal. Guiné, assim, eu sou de Guiné-Bissau, na África, e
eu acho que esse tema é muito interessante, principalmente para nós, porque muitas das vezes as nossas igrejas, eh, parece que a maioria das pessoas vêm do mundo e casam duas mulheres, temos essa questão de poligamia, principalmente na África. Então, eu quero perguntar, como é a igreja pode receber uma pessoa que, exemplo, ele não é casado com uma mulher, mas só que depois de vir para a igreja, casou duas mulheres na poligamia. Agora, será que essa pessoa pode ser batizada e, e as suas mulheres também podem ser batizadas? Porque é dúvida que eu tenho, porque tem um missionário que eu trabalhei com ele 5 anos atrás, e só que chegou um homem, esse homem converteu, mas só que o homem tinha duas mulheres. Então, o missionário falou, não, ele não pode ser batizado, ele tem que separar com uma mulher ou separar com os todos dois, depois ser batizado. Eu fiquei com dúvida, assim, eu penso que quem salva é Jesus Cristo. O batismo não nos leva à salvação, mas o batismo é o símbolo. Então, eu fiquei com dúvida até agora. Eu estou vendo que esse homem ainda não é batizado e nem as mulheres de ele não é batizado. Agora, eu não entendo por quê. Você não entende por que que não pode batizar. Sim, sim. Hum. Pastor Ivan, depois desse estudo todo, qual é a melhor resposta? Acho que eu vou deixar o Honestamente, pastor. tem amarras. O irmão não está no concílio, né? Ô, pastor, é porque eu não vi todas as partes que o irmão colocou, né? Mas eu entendo a graça de Deus, no sentido, né, eu sei que não é simplesmente mandar a pessoa embora, né? No caso, despachar uma esposa, né? Ou despachar as duas, porque com certeza tem filhos. Então, eu acredito que é uma dificuldade que os irmãos têm. Eu não sei assim, quanto tempo vocês vão levar para ir ajustando essas coisas, mas tem que trabalhar com as gerações mais novas, mostrando isso que o pastor Jairo colocou aí, né, do modelo bíblico, né, do primeiro casal, de Isaac e Rebeca, né, mostrando as dificuldades da poligamia, né. Lameque, quando começou com isso, eu acho que ele não sabia das consequências terríveis que iria acontecer, né? Mas eu creio que a igreja, ela não simplesmente expulsar as pessoas, mas a questão da graça de Deus de trabalhar com essas pessoas, ajudar essas pessoas. E eu não sei o que o pastor Jairo colocou aí dos pormenores aí, eu não acompanhei todo, todas as colocações na última aula. Então, nós falamos aqui, dá um exemplo, né? Chega um homem com duas mulheres, 20 crianças na igreja. O meu desafio, Rejane, Pascoal e tudo, é pensar, essas crianças, essas de segunda geração, você precisa delas na igreja. Você precisa delas para que elas cresçam como crentes, né? Então, você não vai conseguir consertar esse problema mais em vida, porque ele já é marido das duas mulheres. E ele vai ter, filhos com as duas. Aí a gente pode criar uma situação igual a gente tem nos divorciados no Brasil, né? E aí fica pior, porque a uma que vai embora vai casar com outro, aí os filhos vão ser criados pelo o outro, que não é pai. Então, a situação, se você for ver a saída, é muito complicada, né? É muito complicado e você gera um caos. Então, eu acho que tem que se focar naquela geração seguinte. Você tem que querer as crianças e instruir e falar, ó, isso é um caso que ele chegou assim e não vai ter como se remediar isso nessa geração. Isso já é a realidade dele. Só para a gente se sentir bem e a gente vai criar uma mudança, né, terrível, estrutural.
eu acho extremamente complicado, hein? Porque é o que eu falei, a mulher que vai embora, ela vai poder casar com outro? Ela vai ter que virar freira? Vai fazer o quê? Então, ele é um polígamo, ele não tem amor especial. E não vai ter, como tantas outras pessoas na igreja, porque essa que é a verdade. No contexto eclesiástico, há muitas pessoas que são poligâmicas, entendeu? Porque não tem um amor especial, não tem aquela pessoa única. Quem perdeu isso, o segredo dessa questão do amor especial e poligâmico, eu não falei aqui, tá realmente nos 10 mandamentos, quando fala não adulterarás, né? Existem 5 pares de mandamentos. E o par do mandamento de não adulterarás é não ter outros deuses, né? Diante de ti, né? Não ter, não fazer imagem de escultura, aquela coisa toda. Por quê? Há muitas mulheres. Há muitas mulheres atraentes, bonitas e tudo mais. Por que que o cara não vai adulterar? Ele não vai adulterar, não é porque aquela mulher ela é única no sentido da, do aspecto da fêmea, né? Ou não é, de alguma coisa. Ela veio com um brinco de ouro, alguma coisa assim, uma mancha, uma tatuagem, ela é única por causa. Não é isso. Ela é única por causa do amor que você tem por ela, é especial, não é? Então ela se torna única e é isso que impede adulterar, é deixar de ter aquela primeira pessoa como especial. Então, a partir do momento que você não tem aquela mulher ou aquele homem como único e especial, é especial, ele deixa de ser único. E por isso que Jesus fala que quando você já olha como intenção impura, você já olha, você já perde a primeira como caráter especial, você já está lutando com isso. Então, a monogamia depende realmente de um amor especial, que é um amor único. E então, no contexto da igreja, infelizmente, hein, Rejane? E as pessoas vivem relacionamentos fracos, não é? Pastores, inclusive, têm relacionamentos fracos. Não tem esse aspecto único. A gente estudou aqui vários, falou de vários casos, né? Pastor que tem sexo uma vez por mês com a mulher, o outro crente que a mulher fica sem transar 7 meses. Aí você fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí a gente começa a dizer, não, o cara foi pego fazendo pornografia, o outro vai arrumar outra mulher. E a gente fica, sabe, lutando a consequência contra a consequência e não entende realmente o problema na fonte. É uma questão de diagnóstico, né, pastor Ivan? Como é que você vai lutar para o cara segurar um casamento se ele tá tendo intimidade com a mulher uma vez por mês? Aí você não pode divorciar, você não pode. Ou a outra lá que ficou 12 anos deitada na mesma cama, o marido nem encostava nela. Então, o fracasso já existia. Porque não tem o amor especial. Então, a hora que falta esse amor especial, então, na verdade, é o que a gente falou, você é um poligâmico em potencial. A coisa vai. Se não vai acontecer porque você tem temor a Deus, sim, mas na sua cabeça é uma luta, né? É uma dificuldade tremenda nesse negócio aí. Então, os textos, né, voltando lá. Não tô querendo fugir da pergunta do Pascal. Eu, honestamente, Pascal. Acho que quem lida com essa, Pascoal, quem lida com essa questão na África, né, ou qualquer outro lugar do mundo, tem que realmente abraçar a família, as crianças. A prioridade ali tem que ser os filhos, entendeu? Você tem que querer os filhos. Você tem que falar, nós vamos trabalhar assim. Nós não acreditamos. E explicar isso para eles. Falar exatamente isso que eu estou falando. Você é polígamo porque você não tem um amor especial. Você não encontrou isso. Mas nós vamos ensinar as crianças a fazer diferente. Entendeu? A próxima geração vai trabalhar diferente. Nós queremos Isaques e Rebecas, né? E não Jacós, vamos dizer assim. Ok? E as crianças são bênção dessa reprodução natural, né? É o que a gente falou. Então, é estranho? É. É estranho ter alguém que é membro da igreja que vai ser polígamo? É. Mas eu não acho que é mais estranho
do que ter alguém que é membro da igreja que já está no seu terceiro casamento e que as duas mulheres estão na mesma cidade. Honestamente falando, eu acho Ou que a na gente mesma igreja, né, pastor? Como eu pode converso. ser na mesma igreja. Vamos se deixar de ser hipócritas, né, pastor? Não é estranho? Como é que a gente pode falar de uma igreja que aceita um homem com duas mulheres, quando a gente, na nossa igreja, a gente aceita uma pessoa que está na terceira mulher e coisa assim? Eternamente a bagunça já foi feita, entendeu? A gente acha que o nosso Kairos aqui conserta tudo. Ah, ele teve uma mulher no passado e tal. Ô, Pascoal, pastor, já me permita. É o pastor Jair falou, é a geração seguinte que eu acho, que eu acredito, que a gente trabalhando, né, instruindo biblicamente, é que vai fazer diferença. Foi o que aconteceu com essa família, essas duas famílias que envolvidas no problema de um homem e duas irmãs aqui, uma morreu hoje, ontem, né? Então, assim, pelo testemunho dos filhos, a gente percebe que eles compreenderam que foi preciso Deus, né, o Evangelho, né, foi um instrumento de Deus para reescrever a história, né, para mudar as gerações futuras, mas não tinha como de destruir uma das mulheres ou coisa desse tipo, não tinha como fazer isso, mas é algo que talvez para quem está de fora não vai compreender, mas a gente que está trabalhando com essas famílias tem que ter em mente que nós queremos restaurar essas famílias através dessas crianças, né? A geração que está nascendo aí. Amém. Tamo junto nisso, né, pastor? A gente tá um pouquinho mais flexível nesse negócio. Tem jeito. O irmão gosta de ter um casal que os dois foram divorciar tantas vezes, estão lá na igreja e tudo. Não é o hall de membros Não, perfeito. não, Não é o hall de membros não é o perfeito. melhor, né? Tem Não uma é. pergunta no chat aí, pastor. O Matheus Flores falou, ainda tem legalistas, judaizantes, pessoas que não buscam evangelizar, mas sim se isolar. Verdade. A Anne, no meu caso, eu me divorciei por vários motivos, inclusive o adultério da parte dele. Como eu fico nessa história, se me relacionar realmente vou estar em pecado? Jesus responde essa pergunta, Anne. Ele, porque você não vai mudar o fato de que de o seu marido vai ser o seu marido. Eternamente, cosmicamente, espiritualmente, isso não se apaga, ok? Então, por isso que o casamento é extremamente importante. Ele, de fato, é o seu marido e é. Então, Jesus fala, né, que que quem casar com você vai estar cometendo adultério contra o cara lá. Entendeu? Então, legalmente falando, trazendo a lei no seu absolutismo, você tá lascada. Tá lascada mesmo. Como estão lascados aqueles que já tiveram mais de uma mulher. Nós falamos isso, né? Que o sexo é casamento e tal. Como estão lascados esses, né? Se a gente pensar, Jesus está falando daquilo que é perfeito, um homem e uma mulher, o desenho de Deus e tudo. O que ele está dizendo é a dureza do vosso coração, aí permitir a carta de divórcio. Mas se a gente for pensar em termos absolutos, teológicos, cósmicos, eternos, isso aí é uma bagunça. Está fora do desenho de Deus. Por isso que, por exemplo, no seu caso, quem é divorciado, recasado, quem já teve mais de uma mulher, quem já teve mais de um homem, não pode falar nada contra um polígamo. Não pode falar nada contra um polígamo. Então tá todo mundo no mesmo nível. Então é só a graça de Deus que tem jeito. Só pela graça de Deus, né, Pascoal? Se a gente não tiver, se a gente for tá pregando lei e tentar fazer tudo, vamos agora fazer tudo bonitinho, perfeito. Nós estamos lascados, não vamos ter igreja. Não vai ficar um. Oi? Sim. E outra pergunta: será que essa pessoa pode ser batizada ou não? Essa pessoa que tinha duas mulheres, será que pode ser batizada ou não? É, muito Dentro da tempo que igreja. você não desiste, né?
Ele tá botando a gente contra a parede. Eu acredito que sim. Eu acredito que no contexto, se a poligamia é de fato o contexto social, eu acho que vai ter que se trabalhar, mas colocando isso bem claramente, de que esse não é o modelo, isso não é o preconizado, não é o que a gente vai trabalhar na geração, nos filhos dele, eles vão aprender diferente, né? E a igreja é que decide, né? Pode ter uma igreja falando, nós não queremos gente assim aqui. A igreja batista é autônoma, né? Mas se a pessoa é crente mesmo, se as mulheres são crentes, se eles estão envolvidos na igreja e tá vendo essa, se tem arrependimento, se tem desejo, eu acho que vai fazer o quê? Como é que a gente vai evitar isso? Como é que a gente vai mandar as crianças embora? Como é que a gente vai. Você pode dizer, ah, não, vocês vão ficar na igreja, mas não vai poder ser membro. Agora, realmente, ele não vai poder ser pastor, não vai poder ser líder, ele não atende a esses quesitos que a gente está falando aí, né? Porque aí é um outro nível de compromisso com Deus que se espera, Pascoal, né? Aí ele vai poder ser pastor? Não. Ele vai poder ser um líder na igreja? Não. Ele vai ter que pagar essa consequência, ele vai ter que carregar essa consequência, né? De não ser alguém que vai poder ser modelo, entendeu? Mas pelo arrependimento, eu acho que ele deve, se ele tem isso genuinamente, senão a gente não vai resolver isso nunca. A gente vai perder a chance de fazer o reino de Deus crescer de uma forma efetiva na África, nesse contexto aí, por causa de, né? E é difícil para mim, para eu falar isso. Tô falando assim, é difícil. Da mesma forma que você me pergunta, um pastor, um cara divorciado pode ser pastor? Nós já tivemos essa luta. Para mim é muito difícil falar que é, mas a gente não pode limitar a graça de Deus, né? Então, com o coração pastoral, né? O poimento aí que o pastor Ivan gosta tanto. A gente vai ao encontro das pessoas. Se há genuinidade, se há consciência, se há arrependimento, se há a noção de que o entendimento era pequeno, mas o cara já construiu a família dele, já construiu as famílias. É complicado. Ele vai ter sexo com as duas? Vai ter. Não, 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 não tem como você mudar isso. Entendeu? E é chocante? É. Mas eu acredito, eu agora vou dar a resposta. Eu acredito que na igreja primitiva, na igreja de Paulo, isso era muito comum. Pastor Ivan, tô falando besteira aqui? Eu acho que não, pastor. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala para os bispos, os pastores, né? Convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher. Ele está, como diz, porque com certeza Havia um ele polígamo. havia isso no meio lá, mas o pastor, o líder, deveria ser o modelo para que as pessoas olhassem para o pastor, o líder ali, não, o casamento melhor é um casamento monogâmico. Então não foi de um dia para o outro. Eu acho que em algumas situações, outras coisas lá, eu vejo até que Paulo talvez não concordasse com a escravidão, outras coisas, mas ele sabia que, mas ele fala lá para o servo obedecer, porque ele sabia que poderia criar um caos ali. Então, Uhum. nessa questão do casamento e de outras situações, mas ele sabia que, à medida que a igreja fosse progredindo, crescendo, eles iam Então, havia polígamos na melhorar isso aí. igreja. Havia Eu acho poligamia nos membros, né? isso. O irmão falou esse assunto também. É uma boa. Por exemplo, na época da escravidão aqui nos Estados Unidos, no Brasil a igreja estava começando, a igreja evangélica. Mas aqui nos Estados Unidos, muitos crentes eram donos de escravos. Não é isso que o pastor Ivan estava falando. Na igreja primitiva, haviam muitos donos de escravos. Haviam escravos e senhores na mesma igreja. E isso é correto? Isso é aceitável? Obviamente que não. Mas se a gente voltasse na história aqui no tempo da Guerra Civil Americana, inclusive a Convenção Batista rachou por causa disso, porque eles não queriam aceitar igrejas que tivessem membros que eram donos de escravos, né?
E houve um racha dentro da Convenção Batista por causa disso. Porque exatamente esse contexto da época, né, e o conhecimento superior, né, do que é o evangelho e a teologia, causou esse cisma. E em vez de haver realmente o entendimento de que precisaria haver uma transição, talvez uma geração ou duas, para se desvencilhar desse problema. Ah, pastor Ivan? É outro problema mesmo. É muito bem Eu colocado. creio que Paulo pensava desse jeito e a igreja sempre vai ter essa questão. Quando eu era criança, eu ouvi um pastor falando que ele foi pregar numa tribo de índio, acho que os índios tinham poligamia, né? Eu só sei que o pastor chegou, não, tem que batizar, você tem que largar uma mulher, então você tem que ficar só com uma. Aí o outro camarada foi lá e matou uma e falou, resolvi o problema. Então, Ah, quer dizer, uma história, não sei se é verídica, mas assim, mas dá para entender que às vezes o radicalismo pode levar a umas besteiras como essa, se é fato real ou não, né? Mas assim, porque não é simples falar assim, vai embora. No caso, o pastor Jair aí colocou, se a mulher é mandada embora, ou ela vai ter que arrumar outro marido, ou ela vai cair na prostituição, e como é que vão ficar esses filhos? E por aí vai complicar mais ainda. É uma situação que não é tão simples falar assim, a partir de agora nós não vamos querer o polígamo aqui. Eu ó, acredito que eu trabalhar com essas crianças, com os mais novos, os mais jovens, e incutir na mente deles esse modelo bíblico. a gente, Pascoal, a gente tem muita dificuldade em entender que a igreja é um centro de pecadores, né, que estão sendo restaurados e Deus está trabalhando neles, né? A gente tem várias situações semelhantes a essa, por exemplo, o cara é tabagista, né? E aí ele precisa largar o vício do cigarro, parar de fumar todo para ser batizado, se tornar membro. Isso é uma questão que a gente ouve o tempo todo no seminário. Mas o cara já se converteu e tudo, mas ele ainda tá debaixo daquilo ali, e aí como é que você faz? Aí tá difícil. Você não batiza, mesmo que o cara já deu um testemunho de profissão e fé e tal, né? É, outro exemplo, homossexualismo, por exemplo, né? A realidade de homossexuais que se convertem, eles muito, assim, essa que é a verdade, eles não deixam de ter a aprovação do homossexualismo, mas eles decidem realmente confrontar isso na vida deles, né? E entrar num processo de restauração, de recuperação. Uns que são casados tentam manter o seu casamento, os outros tentam restaurar. Mas você vê, às vezes o cara tem um jeito feminino, ainda tem aquele comportamento e tudo, e a igreja precisa tolerar isso, né? Ela precisa aceitar assim, não é aceitar, mas abraçar o desafio daquele irmão na trajetória dele, né? E às vezes a gente perde um pouco dessa compaixão de abraçar a pessoa onde ela está. Não é aceitar o errado, mas fazer parte da trajetória de recuperação daquela pessoa. O pastor Scott, que estava com a gente lá em Boston, ele trabalha com o centro de recuperação de viciados na igreja. É uma igreja, né, a igreja é uma igreja do interior, todo assim, tudo certinho, aquele pessoal, né, tudo branco, tudo bonitinho, família certinha, as famílias. Aí quando ele começou a trazer para a igreja gente que teve nas drogas, gente que tá com o cérebro frito e já tá meio bagunçado socialmente, não sei o quê, o pessoal começou a, sabe, a gente não quer isso aqui. A gente não quer um ex-viciado na igreja. A gente não quer um ex-cracudo na igreja, né? Que o cérebro já tá bagunçado, a pessoa tá com. E isso é uma pena, porque a gente perde a chance de ser esse braço de Deus de recuperação onde a gente está, né? Então a gente precisa entender que a igreja é um centro de pessoas que estão num processo regenerativo em Deus, né? E o importante é elas estarem numa ascensão, né? Existe um conceito importante na ética que chama ética transitória ascendente. Quando a pessoa está com muita dificuldade, está muito assim, com um problema maior, a gente aqui teve casal de brasileiros que eles estavam juntos, tinham família, tinham filhos, mas a mulher tinha casado com o americano só por causa do papel no civil. Aí fez para ter o documento.
E eles não eram casados no papel, mas viviam, obviamente, constituíram uma família. Aí o que que você faz? Eles se converteram, mas não estão casados no papel. Aí eu falei assim, ó, para mim o que importa é se a ética de vocês está ascendente, se a consciência está pesando sobre isso, se vocês querem corrigir, se vocês vão, né? Aí sabe o que aconteceu? Depois de 2 anos convivendo na igreja, a mulher decidiu ir lá na Polícia Federal Americana, se autodenunciar, autocancelar o casamento, porque a consciência dela em Deus cresceu e ela consertou a própria vida. Acabaram voltando para o Brasil e tal. Hoje eles moram no Canadá. Mas assim, a gente tem que acreditar nisso, que o Espírito Santo vai confrontando a pessoa, né? Vai restaurando e as coisas vão se acertando. Ouviu, Pascoal? Já foi longa essa conversa aqui, né? Sim, sim, obrigado. Eu queria só falar um pouco, porque como é importante essa conversa, é, há muito tempo atrás eu conversava até com o meu pastor da igreja que eu ia nesse sentido, porque eu vim de uma família, eu vou falar mais ou menos isso aí tudo. Tinha a questão da poligamia, meu pai tinha filhos com muitas mulheres, minha mãe também, e assim, eu lembro eu pequena, às vezes orando para Deus para falar, só Deus, será que você pode minha mãe voltar com meu pai, porque eu queria aquela perfeição que eu via na igreja. Então, às vezes, isso, quando você fala em trabalhar com as crianças, conforta muito meu coração, porque a gente sente o reflexo de todo o meio, né? Então, eu cresci nesse meio, acabou que, por um do destino, eu me desviei, acabei, né, juntando com uma pessoa, mas é com quem depois eu voltei para a igreja. Eu falei com o meu pastor, eu sentia falta de pregações assim, beleza, eu errei, estamos juntos, mas ele é que está comigo e a gente vai resolver, e aí a consciência é o que você falou, leve, e a gente casou, a gente tem 2 filhos, a gente já está há 18 anos juntos, né? Mas, assim, os testemunhos que a gente vê ao longo, então, eu tive 2 pessoas na igreja, por exemplo, de mulheres que os homens se separaram delas e elas continuaram orando, sabe? Foram, assim, 7 anos orando, mas valeu a pena aquela oração porque eles foram restaurados. E, assim, acabou o casamento do primeiro e o casamento que eles tiveram do adultério e restauraram. Então, tudo isso que a gente vai vivendo ao longo do tempo, né? Vai fazendo a gente entender o que, que a gente realmente quer em Deus e o que foi plantado quando criança. Não, eu não quero uma vida igual ao do meu pai. Eu não quero ter que me divorciar, sabe? Eu não quero, porque eu tenho irmã por parte de mãe, eu tenho 2 partes de mãe só, que é de outro marido da minha mãe, e por parte de pai, meu pai teve com 4 mulheres diferentes. Então, hoje eu vivo eu e meu marido, a gente só tem os 2 filhos, que um dos meus filhos até foi comigo no projeto, e que eu tento assim trazer isso para dentro do meu lar. Olha, na minha família existe isso, mas para vocês eu ministro o que eu tenho tentado plantar na minha vida. E como isso faz falta na igreja? Assim, eu me sinto honrada de estar nessa reunião aqui, escutar essa conversa, que conforta o meu coração. E eu sei que Cristo tem se agradado de tudo que eu tenho feito, sabe, pastor? Mas como é difícil a gente trazer isso para a igreja e ser aceito, porque às vezes quando a gente chega, os olhares para a gente que às vezes seguiu por esse caminho é mais pesado que o olhar de Cristo para a gente, sabe? É Ele, verdade. ele pesa mais o olhar, a condenação, nesse sentido. Ó, você você teve filho na adolescência. E assim, graças a Deus mesmo, eu falo que Deus ainda foi muito generoso comigo, porque a pessoa com quem eu tive filho na adolescência escolheu ficar comigo. E estamos juntos até hoje. Mas assim, eu vivo ainda numa evangelização diária com ele dentro do meu lar. Os meus filhos, graças a Deus, assim, eles gostam de estar no projeto, se envolver, mas o meu marido ainda certas coisas assim, ele vai pelo testemunho até dos meninos. Igual outro dia a casa estava cheia, que ele falou: você conseguiu transmitir o que você viveu para eles, porque eles têm prazer de ter a casa cheia de pessoas que buscam a Deus. Eles têm o mesmo prazer que eu tenho de ir para a igreja, de estar junto, de chamar a gente para vir na minha casa, sabe? Mas é uma luta constante. Eu acho que eu vivo essa luta constante. Não, é isso aí, Cleiton. É muito boa a sua palavra, né? Parece que a igreja às vezes esquece que a gente está nesse processo aí. E é uma hipocrisia, né? Assim, eu falei, vocês não ouviram, talvez, né? Há 2 domingos atrás, ou 3, que infelizmente a igreja às vezes se torna, sabe?
Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso. A trajetória cristã é a trajetória perfeita de você casar, construir uma família, tudo certinho e tal. Aí, se você fez isso, você se tornou, né, o grande crente e tal. E obviamente que tem valor nisso, você mesmo pode testemunhar que é muito bom quando você tem, né, consegue viver essa trajetória de ter uma família, de construir, né, ter filhos, depois netos, e todo mundo assim, certinho. Mas a realidade não é bem essa. Se a gente está sendo relevante para o reino, se a gente está realmente abordando as questões, a gente vai ver que tem muitos percalços, né? Dentro da própria igreja. Então, eu citei exemplo de pastores, de outros crentes, e a gente que trabalha com pessoas, né, pastor Ivan, a gente sabe que a coisa está muito longe de ser perfeita. Muito longe de ser perfeita. Então, a gente precisa meio que desmistificar isso, né? Eu falei até que a sexualidade, a genitália tá ali do lado do ânus, né? É uma coisa íntima e que a gente não precisa muito saber dos detalhes. Às vezes tem pastor que quer saber como é que transa, como não transa e tal. E eu falei, isso não, o pastor não tá ali para isso. O pastor tá ali para apontar para Jesus, né? E fazer a pessoa crescer no relacionamento com Deus e nesse relacionamento, então, a consciência da pessoa, do casal, né, vai crescer e Deus vai mostrar. Senão a gente vira legalista, vira inspetor de escola, polícia, né? Juiz, e não é esse o nosso papel. Mas eu fico feliz de ouvir o seu testemunho, porque, ó, o absurdo, sabe? Eu, como médico no início da minha carreira no Rio, eu ficava chocado. Eu acho que hoje não é mais assim, mas quando, há uns 30, 40 anos atrás, se a adolescente engravidasse na igreja, era tipo assim, era o pior do pior dos piores dos pecados, né? E depois que eu virei médico, eu estava fazendo medicina, eu comecei a me deparar com a realidade, né, do que era. Eu vi que muita gente fazia aborto no Rio de Janeiro e dentro da igreja, crente fazia muito aborto. Aí eu falei, meu Deus, quer dizer, a menina, se ela assume a gravidez e ela fala para a igreja e passa vergonha e ela é humilhada, na verdade é porque ela é uma crente, entendeu? Porque, acima de tudo, apesar dela, né, tá grávida e tudo, ela temeu a Deus a ponto de não tirar a vida do seu próprio filho. Mas quantos crentes, quantas crentes, quantos namoradinhos fizeram aborto? E eu tive uma experiência dessa. Eu tava fazendo exame médico na escola lá dos pais da Raquel, da minha esposa, né? Eu tinha que examinar todos os doentes para educação física, aquela coisa. De jardim de infância até o fim do ensino médio. E aí, quando eu tô um dia lá, né, aí entrou, eu já tinha conversado já tinha, né, feito o exame de uma turma, e aí entrou, bateram na porta e foram duas adolescentes, entraram. E uma era crente e a outra não era crente. E a que não era crente é que tava falando. Não, a gente entrou aqui porque eu queria falar uma coisa e eu percebi que você vai, acho que você pode ajudar. Eu falei, pois não. Aí ela falou, a menina que não era crente. A menina que não era crente. Falei assim, ela tá precisando de ajuda. E eu falei, o que que houve? Aí a menina começou a chorar. A crente começou a chorar. E aí a colega falou, não, é que ela tá grávida do namorado dela antigo, e amanhã ela vai fazer aborto. Ela tá com o aborto marcado pra amanhã. E, hein, Cleiciele, ouve essa história. E só porque ela sentiu confiança em mim, olha que negócio, uma adolescente, foi amiga que nem crente era. Mas ela viu a dor da amiga que era crente, porque sabia né, e a menina era crente mesmo. Ela era, sabe, de família crente, ia participar na igreja. E tinha um namorado de anos, não foi um deslize assim de coisa. Ela era o namorado dela. Ela engravidou e ela tinha um aborto marcado, já estava marcado. E ela chorou porque ela tinha um irmãozinho de meses, ela que cuidava. Ainda piorava a situação, porque ela cuidava de um bebê e ela estava carregando um bebê.
E ela pensando que ia tirar a vida daquela criança por causa da vergonha, né, da igreja, do pai dela e aquela coisa, né, que você sabe exatamente o que eu tô falando aí. E aí, Deus me deu sabedoria na hora, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a sua mãe é crente, não é? Ela falou assim, meus pais são isso aí. Eu falei assim, então, você vai fazer o seguinte, você tem medo de falar com seu pai? Mas vamos fazer, fala com a sua mãe, tá bom? Porque a partir do momento que você falar com a sua mãe, a decisão vai ser dela também. E ela, como uma mulher temente a Deus, ela vai te mostrar o que tem que fazer. E ela aceitou isso, saiu dali aceitando. E ela falou com a mãe, o que que você acha que a mãe fez, né? A mãe, obviamente, que falou, não, de maneira nenhuma, você vai abortar essa criança. Foi, falou com o pai, ela passou por aquilo ali, e graças a Deus ela teve a criança, aí os dois mudaram, se casaram, mudaram para São Paulo, constituíram família, ficaram bem. Eles eram crentes, os dois, né? A namorada dela era crente, eles eram da igreja. Aconteceu um absurdo isso, mas é um absurdo, pela vergonha, ela ia abortar uma criança. Então aquilo me chamou a atenção de que às vezes a igreja está gerando, sabe, mais pecado, mais destruição do que, não é, restauração. Imagina uma vida ser retirada da barriga da mãe por causa de uma vergonha de falar isso para a igreja. E a gente tem, na nossa época era muito assim, pastor Ivan sabe disso. A igreja era um lugar das pessoas certinhas. Então a menina engravidar era tipo assim, um pecado capital. Ela era Jezabel, a piranha, a prostituta e não sei o quê. E isso era terrível. Não é, pastor Ivan? E o problema que eu vejo é que, como diz, usa uma palavra que não é que eu aceite, né? Essa aí deu azar de engravidar, mas outros transam todo dia e às vezes não aconteceu, como disse, e fica numa boa lá. Ela Dá não pra é fazer. pior do que aquela que não engravidou. É. E às vezes a menina que chega. Eu vi isso. Eu vi isso. Na igreja de mil e tantos membros, 2000, a menina ser levada na frente da igreja, ser colocada em comissão de disciplina porque estava grávida. E vou te falar, cara, que coisa cruel, né? Que sistema cruel que é esse aí. Uma menina de 17, 16 anos, né? E tipo assim, não é nada positivo, né? E aí o que aconteceu depois é que a amiga, depois de vários meses, não sei se chegou a um ano, a amiga ligou pra mim, que não era crente, e falou: Eu tô grávida e eu vou abortar. Ai, meu Deus. Então, eu tô falando, por que que Deus me permitiu viver essa história? Porque a verdade é. Ai, meu Deus, as pessoas estão marcadas. A Raquel tem amigas que, que, que na escola fizeram aborto e se arrependeram amargamente. Não sei se uma era até crente também, né? Né? Fez mais de uma vez e ninguém conseguiu parar. E carregou esse peso pro resto da vida, sabe? Então, que sistema é esse? Porque a igreja é estúpida de pensar que se você acolher uma adolescente grávida, se você mostrar alguma coisa que é acolhedora, a gente acha que a gente está endossando sexo na adolescência, né? E esse tipo de bagunça. Isso é uma burrice. É igual a questão de falar que sexo é casamento. Teve gente que fala, se você falar isso, adolescentes vão. Então, tô casado. Não, na verdade, a gente precisa elevar o conceito da sexualidade, elevar a importância do que é o sexo, para que eles entendam que isso não é para sair fazendo de qualquer jeito, né? E que aborto não resolve nada. A gente tem que trabalhar de outra forma, tem que ter um diálogo, tem que ter abertura. É assim que eu trabalho com meus filhos. Então, engravidou, vai abortar? Se isso é uma possibilidade na cabeça do seu adolescente na sua igreja. É porque você está fazendo tudo errado. Você é um bosta de um pastor. Entendeu? Se esse é o sistema que. Se o seu adolescente pensa, se eu engravidar, eu tenho que abortar, a igreja é uma bosta e o pastor é um bosta. Você está deixando de ser realmente o corpo de Cristo. E você está baralhado nas ideias. Porque se aquela menina abortar debaixo do seu pastoreio, é porque você não é pastor de porcaria nenhuma. Entendeu? Você tá num sistema ruim. Então isso precisa mudar, né? Você não vai pregar sexo na adolescência. Obviamente que não, mas você tem que mostrar que tá ali para essas horas, para as crises, né? Então é meio complicado, né? Hein, Anne, você fez a pergunta.
E eu acho que a gente não pode esquecer que é a graça de Deus que restaura, né? Paulo falou: onde abundou o pecado, super abundou a graça. Então, o poder restaurador é muito maior do que o poder do pecado. E se a igreja não está empoderada por isso, ela não tem essa identidade da super graça, a gente está fazendo errado. Porque às vezes a gente dá mais valor ao pecado, é o super pecado, e a graça menor, né? Então não serve. A igreja precisa ser um grupo de pessoas restauradas, com essa história da Cleiciele aí. Amém? A gente estava com a Sheila e Francisco em Moçambique, a Rejane caiu também. Eu acho que Moçambique está num problema, né? De internet mesmo. Mas, Altamiro, você está ouvindo atentamente aí? Faz sentido isso ou não? Aqui direitinho. Os temas abordados, né, são muito interessantes, né? Inclusive, até minha esposa chegou aqui agora há pouco, eu comentando sobre algumas igrejas, né, principalmente igrejas pentecostais, que às vezes colocam isso praticamente quase em júri popular, quando há algum adolescente, né, quando existe alguma gravidez na adolescência. E eu tive uma experiência de uma visita que eu fiz a uma igreja aqui em Volta Redonda, que aquilo ali me deixou muito assim abismado, né, sobre o que aconteceu. Eu fui convidado para uma igreja, aí o culto era na parte da tarde, e era culto de doutrina, né? Eu não sabia que era doutrina, como que era o culto de doutrina nessa igreja e tal. Aí chegando lá, tinha alguns adolescentes que infelizmente estavam grávidas, né? E tinha alguns outros jovens que talvez vinham para a igreja por causa de algum coleguinha, com alguns interesses, pessoais. E o pastor que estava pregando, ele simplesmente, tipo, ele lê um texto, que não me lembro agora qual texto que era, isso faz muito tempo, e logo em seguida ele puxou a arma mesmo, um revólver, e bateu em cima do púlpito, e falou que se aquelas adolescentes não consertassem a vida naquele momento, naquele dia, queria resolver através daquela arma. Aquilo eu fiquei assustado, fiquei assim, cara, não é possível que eu tô vendo uma coisa dessas. Revoltante. Ele tá E, cometendo um crime, né? Fazendo isso aqui. sim, constitui um crime, O cara exatamente. tá se tornando um criminoso na Sim, igreja. aí, como o senhor falou sobre a questão que às vezes acaba se tornando um ditador, né? Ali naquele momento. E, inclusive, esse pastor, ele perdeu, dentro do conselho pastoral, ele perdeu o direito, a carteirinha de pastor e tal. Não, claro, né? Se ele é parte de uma Teve que fechar a denominação. igreja, respondeu esse processo, sim, respondeu o processo extrajudicial, né? Teve que se apresentar. Ele se apresentava como polícia, né? Policial reformado, mas acabou perdendo todos os direitos também, diante dessa situação que aconteceu. Hum. Mas É absurdo. aqui foi bom nesse momento ouvir os testemunhos, né, da Cleciel e tal, algumas perguntas que foram feitas, que até me tirou algumas dúvidas, né, que eu tinha aqui também. Eu queria fazer uma outra pergunta diante desse um tema que eu não sei se já foi abordado, eu cheguei um pouco mais tarde, que é sobre o divórcio. Tem uma pessoa que chegou para mim e perguntou assim, Altamiro, sobre o divórcio no caso de espancamento, brigas, qual conselho nós, como futuros pastores, né, ou pastores, poderíamos dar para uma pessoa que está sofrendo essa questão e necessita de um divórcio, Isso é fácil. A pessoa, se tem, se biblicamente ela falando? tá em risco de integridade física, você não só deve aconselhar, você deve ser ativo em retirar a pessoa. A lei exige isso, né? A pessoa não pode ficar debaixo de ameaça, né? Então, não é nem a primeira instância não é nem divórcio, é você
A pessoa tem que ser afastada, me retirar e há mecanismos legais para fazer isso, né? Sim. A gente sempre acredita na restauração, né? Desse homem, mesmo que ele seja. Aham. Então, acho que a sua ferramenta não é a legal, mas no primeiro momento, sim, porque há risco, né? Mas você tem que orar e tentar intervir para que haja restauração, integração, reintegração do casal, né? Inclusive Esse é o até melhor essa. caminho. Esse é o melhor caminho. Um adultério, a Anne perguntou disso. A, a, Uhum, a mulher teve um adultério, o cara tem um adultério, aí vai separar por causa disso? Tem gente que, vou separar. Esse caminho não é o melhor. Se houve adultério num casal, para crente e tudo, o caminho que é melhor é você restaurar isso aí. Entendeu? Obviamente que há situações que não tem jeito. Mas uhum, a primeira atitude do pastor, da igreja, é restaurar. Por quê? Chega uma hora que a questão são os filhos, a família, você manter, preservar aquela. Então, tem mulheres que conseguem fazer isso, tem homens que conseguem fazer isso. As mulheres têm um pouquinho mais de facilidade do que os homens, mas tem muito crente que carregou essa cruz, por causa da família, por causa do temor de Deus. Tem muita mulher crente, muitas e muitas mulheres que carregaram essa cruz por causa do temor de Deus e o amor aos filhos, o amor à família. E eu acho que isso é extremamente louvável, né? Extremamente sim. louvável porque Essa foi uma das respostas, pastor, que eu pude dar, né? Assim, com essa convicção, mas eu ainda respondi para essa pessoa, falei, olha, eu vou tirar essa dúvida, mas é por esse caminho, entendeu? Você precisa se afastar, precisa dar um basta nessa questão, né? Mas agora acerca do divórcio, que eu estava ainda naquela dúvida, né? Sobre como responder. a carta de E, divórcio não cancela o seu casamento no sentido espiritual. Você não vai deixar de ser marido uhum, daquela pessoa. Isso é uma palhaçada hoje moderna. Não, eu me divorciei porque ele é adulterou, mas ele ainda é o seu marido. Não vai uhum, deixar, ele não vai deixar de ser por causa disso. Assim, você tem um artifício legal que Moisés fez, permitiu. Sim, mas Jesus está falando, mas isso é uma bagunça. Você está pensando teologicamente, espiritualmente, as coisas estão bagunçadas. sim, Então, Posso então, estar falando uma coisa errada aqui nesse sentido sobre o adultério, que quando você fala lá em Mateus, a gente fala da dureza do coração, né? Mas hum, quando você está em Cristo, eu acho que a gente trabalha o tempo inteiro e eu acho que essa dureza, em algum momento, ela precisa ser quebrada. Até mesmo em questão de perdoar essa pessoa. E quando eu acho que você vai buscando mais e mais de Cristo, eu estou falando isso por experiência própria também, porque quando minha filha estava com poucos meses de vida, eu passei pelo adultério, e o adultério, para você perdoar, ele é um processo também, né? É um processo que você vai, e eu acho que quanto mais próximo de Cristo, você consegue entender, e às vezes aquela pessoa você vai perdoar, às vezes até pela graça mesmo, é algo que transcende, que você, quando você vê que você já perdoou, sem é. entender e sem colocar culpa ou sem jogar aquilo na cara da pessoa com o tempo. Mas eu acho que quanto mais próximo de Cristo, mais próximo a gente consegue derreter esse coração, que na hora que descobre, ele vira uma pedra. Mas quando ele vai sendo cheio de Cristo, eu acho que em algum momento ele precisa ser quebrantado, sabe? Não sei se eu estou falando errado aqui, me corrija se eu estiver errado, mas é isso que eu venho trabalhando, e às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas mulheres, que às vezes passam por essa situação, eu sempre falo com elas, ó, você tem duas opções, perdoar ou não perdoar. Perdoar seria a melhor opção delas, mas não vai ser algo fácil, porque vai ser um processo que você vai ter que passar. Pode ser que um dia que você vai estar com aquela pessoa, você vai lembrar, oh, eu estou aqui com ela, mas ela podia estar assim com a outra pessoa também. E é um processo constante, mas que eu acho que ele só é possível quando Cristo começa a ser maior dentro de você, entendeu? Porque você começa né, a derramar desse amor dele também sobre a vida do seu esposo, que às vezes fez aquilo errado com você. Uhum. ô, Cleciane, A história, desculpa. Altamir, só falar aqui, Oséias, o pastor Ivan citou, né? Ele casou, Deus mandou ele casar com a prostituta. Porque o profeta, ele tinha que sentir o que Deus sentia. Ele era profeta, então ele falava por Deus, ele sentia por Deus. Mas ele gerou filhos. E é interessante nessa história que os filhos é que vão ter o valor, né?
Jezreel, aquela coisa. Não é isso? Então, olha como é que Deus é um pouco pragmático até na questão. A mulher acho que entende isso melhor até do que o homem. O Oséias deve ter tido muita dificuldade. Mas você tinha filhos, você tinha uma família. A mulher, ela falou, não, eu vou manter isso aqui. Porque tem algo valioso, esse homem não está entendendo, mas eu vou manter. Tem algo que eu preciso construir. E isso é de Deus, na verdade. Eu acho que isso é do Espírito Santo. É algo que, que é restaurador mesmo. A pessoa entende que daquela porcaria ali, daquela bagunça, vai sair uma coisa certa, uma coisa consertada, uma coisa que vai edificar, vai ser edificada por Deus e vai dar glórias ao nome de Deus, né? Uma família. É o que você deu testemunho agora, né? Então isso é espiritual. Esse é o caminho de cima. Porque toda vez que você começa a falar de certo e errado, lembre-se disso, né? Quem é aluno do P70 aí sabe disso. A disputa de certo e errado é muito liberal, é muito conservador, é legalismo, é liberalismo. Sempre que você tem uma disputa, a disputa, pode isso, pode aquilo, e você começa a entrar nisso, a solução está no que você falou aí. Você buscou mais a Deus. E a solução de Colossenses e de Efésios, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Então, se você está na disputa certo e errado, é porque você não entendeu nada do cristianismo ainda. Porque o certo e errado não conserta nada. O que conserta é quando você busca Deus. E aí esse poder restaurador das coisas, que às vezes estão até perdidas, né? Por isso, Anne, você falar, eu divorciei por causa disso, disso, isso, tá certo. Na legalidade, você está justificada. Mas a restauração do alto, né? Eu não estou dizendo que no seu caso tinha isso, isso é uma questão pessoal. Mas assim, o caso da Cleiciele é um caso perfeito para demonstrar isso, como que as coisas do alto, elas têm um poder superior para consertar aquilo que está destruído, que é terreno, que está errado, mas o errado e certo não interessa. A gente quer ver a obra de Deus, a gente quer ver a ação de Deus, a gente quer ver o poder de Deus consertando aquilo que está ruim. E o crente, ele tem essa esperança que a gente tem. Esse é o poder que a gente tem. Se a gente começa a buscar o poder do certo e errado, igual a questão do polígamo, divórcio, não divórcio, não sei o quê, aí lascou. Aí não tem nada especial, não tem nada do alto. É terreno isso aí. Ô, pastor, já era. Oi, Paulo. O Altamiro ia falar, mas fala Não, rapidinho. não pode deixar ele falar, então. Fala, já abriu ele, depois ele. O Não, Altamiro. eu queria comentar que você falou da questão da geração, né, da gente focar muito nas crianças e tal. A gente tem um problema também com a questão, né? Se a gente for olhar, a gente vai receber um pouco mais aí para frente muitas crianças que são filhas de casais homoafetivos, né? E como que vai trazer a questão do evangelho para essas crianças, né? E que vivem dentro desse contexto. É a mesma coisa que você falou da questão das crianças, de um casal que vive a poligamia e chega na igreja enfim, como é que eu vou trabalhar isso com as crianças? A gente precisa pensar em incentivar essas crianças dentro daquilo que a gente acredita que é a vontade de Deus. No caso de um casamento polígamo, assim, os filhos são deles mesmos, são filhos biológicos, né? Sim, Então, eu já discordo de falar que é um casal homoafetivo. Isso para mim é um termo que eu não uso. Não tem mas casal. pensando Tem na casal ali. terminologia, sim, É, mas não se tem você for casal. na questão, tipo, não é exatamente o filho dessas pessoas, né? Mas foi criado ali, né? Pega ela desde criança e tudo mais. Então, eles vivem naquele contexto e tem aquela realidade como referência. O evangelho precisa chegar nessas pessoas também, nessas Precisa. crianças. Mas no caso, aí não tem dúvida, né? Se eles chegarem, se esses dois aí se converterem, aí precisa ter mudança de vida, né? Sim, Ali há uma transgressão clara e obtusa, assim, né? Eles estão totalmente fora, né, do que é aceitável e daquilo que é o plano de Deus. Então precisa haver um arrependimento. Eles não tem, primeiro que não tem casamento, né? sim. E segundo que não tem procriação. Tudo bem, eles estão fazendo algo social às vezes de pegar uma criança e adotar, nenhuma dúvida, né?
daquela união, o que eu acho que a igreja precisa dar apoio a eles, né? É que provavelmente eles vão continuar tendo, né, provações homossexuais e tudo, mas esse comportamento, ele não é condizente, né, com o cristianismo. Então, Sim. quer ver, por exemplo, é porque a gente precisa abraçar o desafio da pessoa, mas não pode, obviamente, que aceitar aquilo que está errado, né? Então, a gente tem muito essa visão homossexual, ele tem. Ah, ele luta, ele tem esse desafio, né? Aprovação homossexual e tudo. Sim, mas todo mundo tem provações, né? O cara que é hétero, a mulher que é hétero, ela também tem provações, eles também têm, né? Então, o homem quer ter outras mulheres, ele vai fazer isso? Então, não é porque o cara é homossexual que ele tem essa aprovação que ele vai poder. Ah, não, eu tenho provação nisso, e tal. Todo mundo tem que andar de acordo, né? Com aquilo que é o que Deus quer, né? Então, o cara, o homossexualismo, Paula, a gente tem que tratar isso como um comportamento, sabe? Mais do que realmente o que a gente tenta, que tem se tentado fazer com a gente é de inculcar em nós esse sentimento, né, de que é uma condição, é uma escolha, né, é um pacote, e a pessoa não tem, assim, ela nasceu assim, igual você nasceu mulher, eu nasci homem, é assim, não é, isso é um problema, né? E a pessoa precisa lidar com isso. O cara o homossexual crente, ele tem a consciência que ele precisa lutar, né, contra isso, viver de uma maneira diferente. Esse é o crente. Você pergunta pra mim, você acredita que tem gente que é homossexual e é crente? Sim, eu acredito que tem cara que tem Jesus como Senhor e Salvador e tem dificuldades nessa área. Acredito sim. Mas o crente, se ele tivesse a chance de se livrar disso totalmente, ele faria, né? Então, o que não é não crente, ele aceita aquilo como sendo normal, né? Aceitável e vai embora. Então, eu não sei se eu estou baralhando a sua colocação, mas a gente não vai poder, não é, de maneira nenhuma. Você vai aceitar um casal, né? Isso que não é casal, mas né, esse tipo de coisa na igreja. É isso que você acha que teria que aceitar eles na igreja? Não, não entendi. Não, eu falo assim, por exemplo, suponhamos que tem dois homens, igual a gente tem um ator famoso aí que acabou gerando dois filhos e parece que tinha genética deles, inclusive, né? E aí, beleza, se converte, Eles? vai. Eu não lembro o nome dele, enfim. Não, Teria que pode olhar ser direito nenhum para deles, poder né? teria que olhar direito para poder te falar. Mas ele até morreu na época do Covid. E Mas é a se genética de um deles, né? Ou dele, no caso. eu acho, é porque são dois filhos, né? Aí acho que cada um deles Tá tinha. falando do Paulo Gustavo. São Isso, isso. gêmeos. São É, gêmeos. Um é do marido e do. Um é de um cara e outro é do outro. Era do casal, um filho de cada um, geneticamente. Com a mesma e- mulher. isso. Eu não sei se é com Sim. a mesma mulher, mas suponhamos que se converte e, enfim, quer ter mudança de vida, mas tem duas crianças ali, né? E como que. Porque eu estou falando daquele contexto que você falou de preservar a geração, né? De levar o evangelho para as crianças e tudo mais. Entendeu? Mas olha a premissa. É um homem que chega para a igreja, se converte, né? E há um arrependimento verdadeiro. Foi o que o Pascal, a gente tava falando aí, né, Pascoal? Não é você tá. Como é que você acha que um cara que está na prática do homossexualismo, ele se converte, ele vai querer trazer esse pacote para a igreja? Não. Então, Convertendo genuinamente, não. então. A questão da poligamia é outra. Porque Entendi. a questão da poligamia é outra. O cara verdadeiramente construiu uma família. Ele tá agarrado nisso. Ah, Não tem como ele. Porque isso aí é da bênção natural que a gente falou ali. Ele gerou filhos mesmo. Eles são dele, entendi. da mulher. Então não tem nem como ele. Esses dois filhos aí que você tá falando não são dos dois. Nunca houve união entre os dois. É, não são dos dois.
Então cada um leva o seu filho. Entendi. Entendeu? Não houve essa. Não tem isso, não é? Hein, Pascoal? Você que tá em Guiné. Na Guiné não tem viado, não, né? Mas como é que é? Sim, Eu tô, eu tô zoando. É, mas tá bom. Gente, hoje o assunto. muitas das vezes, Oi? sim. Muitas das Casamento. vezes existe Ah, na igreja, o quê? sim, mas muitas das vezes existe, mas só que não é muito. Ah, no mundo de cá, nos Estados Unidos, no Brasil, nos grandes centros, os índices de homossexualidade na geração adolescente aí estão absurdos. O que prova que é uma prática, né? Pervertida. Porque E tá às vezes chegando. até, pastor, igual eu falo, nossa, eu acho que eu tenho exemplo para dar para fazer, para escrever um livro. Quando meus filhos estavam ali com 5, 3 anos, a minha irmã, ela já era casada, tinha um filho. Quando o filho estava com mais ou menos 4 anos, resolveu separar do marido e se juntou com uma mulher, né? E aí eu falei assim, Jesus, como que eu vou fazer isso? Porque eu preciso fazer com que os meus filhos a respeitem como tia, né? Porque são tia delas, o convívio, mas eles precisavam entender, mesmo naquela idade, que aquilo não era o que eu queria para eles, não era o que Cristo pregava, né? Então, eu lembro deles pequenos, eu sentando e falando assim: olha, sua tia decidiu por isso, não é o que Cristo quer para a gente. Você nasceu homem, você nasceu mulher, e Deus prepare isso para você. E eu trabalhar neles a questão deles terem um respeito por ela como tia, mas de não concordar com os atos que ela faz. Então, assim, aqui em casa é muito claro. Então, vamos supor, a gente recebe elas, vem, posso estar no Natal, por exemplo, elas vão estar aqui. Mas, por exemplo, dentro da minha casa, por exemplo, elas não pegam nem na mão uma da outra. Porque eu acho que tem esse respeito do limite que eu dei. Ó, e aí eu fui bem clara também com as duas, não concordo, essa é a situação, e acho que vocês também têm que preparar ele como filho, porque ele vai sofrer um bullying na escola, porque, né, são duas mulheres que estão criando ele agora. Ele precisa entender que isso também não é o certo para ele, e ele, apesar de ele ter hoje, ele está com 10 anos, meu sobrinho, ele entende isso muito claro e tem a minha família como referência, sabe? Mas é Hum. muito complicado eu trazer isso de forma que eu demonstro o amor, mas eu não concordo com aquilo, sabe? Então, é um trabalho contínuo, né? Que a gente faz. Ó, vocês podem viver aí, mas não é isso que eu concordo. Vou te respeitar como irmã, vou te amar como irmã, vou te amar como filho de Deus, mas não é isso que eu espero para a sua vida. E nem quero isso nem para o meu sobrinho, nem para os meus filhos. Então, a conversa precisa ser o que você falou, né? O que você conversa muito claro com os seus filhos. A conversa precisa ser muito clara e à luz do que Jesus, né, do que Deus espera da gente, né, nesse sentido. Eu vou amar, mas eu não vou concordar. Não. No caso da poligamia, né? Eu acho que, sabe, Pascoal, assim, para terminar esse assunto, o Altamiro quer falar, a gente tem que acreditar nessa consciência que o Espírito Santo faz, né? Vai que realmente a mulher, a segunda, decide sair. Eu não sei, é complicado. Eu só acho que a gente vir com um modelo empacotado pronto para isso vai ser fracasso, entendeu? Nesse caso. No caso dos homossexuais, isso aí é bem claro, é bem diferente, né? Que não tem nada a ver, não tem casal, não tem. Cuidado com essa linguagem, hein, Paulo? Às vezes com a nossa linguagem a gente está endossando aquilo que está sendo falado lá. Não existe Tá bom. casal, não existe. Existe um par, né? Uma dupla, mas casal é uma outra coisa. Não. Casal nunca existe casamento entre dois homens, nunca. Não existe. Casamento é uma coisa única entre um macho e uma fêmea. Não existe possibilidade de casamento entre dois homens ou duas mulheres. Isso aí que a irmã, né? Sua irmã, né, Cleciane? É minha Isso aí, irmã. isso aí não é casamento. Isso é um comportamento pervertido, só isso. Não tem que falar o que que é, né? Então, mas no caso da poligamia,
eu iria, se há uma conversão certificada desse processo, que eles estão arrependidos, estão ali diante de Cristo, mas a situação social e tudo é. E o Espírito Santo trabalha nas pessoas, ele vai trabalhar e as coisas, né? A gente tem que acreditar nisso. Agora, vir com um modelo, uma fórmula, larga a segunda, larga aquela, larga aquilo. Eu não gostaria de me ser responsável por esse, por essa bagunça social aí. Eu acho que não. É complicado, eu admito que é difícil, mas acho que quem se presta a ser missionário e faz trabalho nesse lugar seria assim. Altamiro, fala aí. Tá tranquilo. Algumas dúvidas que já foram solucionadas, né? Até sobre o comentário que a Cleciele fez, o senhor respondeu, já esclareceu aqui também. Né? O Murilo escreveu, isso vale para qualquer coisa, né? É, essa dualidade certo e errado, sim. Quantas igrejas perdem tempo batendo cabeça, né? Discutindo o que é certo e horário, e solução é orar, buscar o que é do alto, né? Sempre que você se deparar com isso, é porque tá faltando buscar as coisas do alto. Tem que orar mais, entendeu? Se a discussão é certo e errado, brother, na igreja, e a gente tem que acreditar nesse poder do alto e mostrar o que é certo, mostrar a alternativa melhor, né? E, e às vezes Deus trabalha, vai que aquilo que a gente mais se preocupa, né? O casal, o cara vai ter sexo com duas mulheres, aí uma decide, não, eu não quero mais, vamos parar, ou sei lá, Deus pode trabalhar tudo e fazer a coisa ficar até mais estética, mais harmoniosa. Eu só acho que a igreja não tem que se prestar esse papel, né, legalista nessas horas aí, porque, inclusive, a igreja na África e na América, né, ela tem sido classificada por muita gente como a igreja dos brancos, né? Então, com o trabalho missionário vem o pacote cultural europeu, norte-americano, brasileiro. Na verdade, isso não é 100% verdade, nem tão assim grandemente verdade, mas existe realmente um espaço para a gente apanhar nisso aí, né? Para eles baterem, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, de realmente trazer a essência, o que transforma no evangelho. E às vezes a gente se preocupa mais com o pacote do que aquilo que é central, né? Ok? Gente, a discussão hoje era para falar de politeísmo, né? Mas acabou. A gente tem que orar para Moçambique mesmo, eles estão com muita dificuldade. E a Sheila entrou com o marido aí, mas deve ter caído, né? A internet lá tá oscilando e o governo tá pegando duro porque eles estão no meio de uma revolução e a internet é o que permite o povo ficar forte, né? Então eles estão cortando a internet, estão impedindo a comunicação e vai ser até um desafio para o seminário e para o tecnólogo lá, né, para o bacharel tecnólogo. E é isso. Alguma pergunta a mais? Isso foi uma repescagem, né, Claudinei, hoje? Sim, Acho sim. que. E foi muito bom, né? Porque até para a gente avançar nesses assuntos aí É, no próximo domingo. é. Pastor, eu tô Ah, aqui ouvindo e tô pensando, né? E às vezes o que acontece é que o ser humano a gente vai tentando sempre deixar a coisa mais bonita porque a gente acha que é o melhor, o ideal, né? Eu hum. entendi a resposta que o senhor deu e acho que é exatamente o que eu também já tinha entendido a questão ali de eu me casar de novo, né? Provavelmente. É pecado, não adianta, paciência. Mas sabe por que que eu acho que as pessoas lutam tanto contra isso? Porque a impressão que passa é assim, tipo, no meu caso, né? Ah, eu me separei dele porque ele me traiu inúmeras vezes, quis me afastar da igreja e tudo mais. Mas aí fica assim, que as pessoas olham pra mim como uma coitadinha. Ah, mas coitadinha, ela não vai poder casar de novo. Como se eu tivesse sendo agora punida. Você entende? Essa é a impressão que passa. Mas eu entendi a sua resposta, e eu concordo com ela. O problema é que, às vezes, o divórcio vira um pecado mortal na igreja, né? E não é. O pastor Ivan falou, né? A gente tem essa discussão muito sobre pastores que tiveram um divórcio e que recasaram, né? A gente teve um pega pra capar enorme no Norte de Minas por causa disso, por causa desse legalismo. E a graça de Deus é maior que qualquer pecado, né?
Então, a questão lógica sobre isso é: o cara divorciou, então ele não tem perdão, né? Ele não pode se recasar, porque senão ele não vai ter perdão. Aí a gente fala: se ele matar a mulher e ficar viúvo, aí ele pode recasar e ter perdão, né? Então, existe uma questão lógica nisso aí que não faz sentido, né? Então, se você matasse o seu marido, aí você poderia recasar, entendeu? E você teria perdão. Então, isso é um absurdo, né? Você tá entendendo aqui? Tá trazendo as coisas para o nível, Sim, né? sim, eu concordo com o que o senhor está falando. Então, nós não é isso. O que Jesus estava falando ali é porque ele foi questionado sobre a estética da teologia, da criação, do casamento e tudo mais. E ele falou que se não é um para um, é bagunça, é essa coisa aí. Não foi o desenho original de Deus. Mas Deus mostrou que ele constrói a história com casamentos polígamos. As 12 tribos de Israel vieram disso. Ele mostrou que você tem uma geração que ele quer de um casamento com uma prostituta. Então, a graça ela é muito mais forte de qualquer pecado. Agora, meu conselho para você é, se for casar, você tem que casar com alguém que seja especial, entendeu? Que seja realmente essa pessoa aí. E, e não fazer, não fazer, né, se não for esse caso. E Paulo fala, eu recomendo que vocês fiquem todos solteiros, né, como eu sou, né? Que ele sabe que é problema. E não é fácil, né? Então, a pessoa que tá na idade adulta, reprodutiva, né, quer companhia, pensa em construir uma família, e tudo, né? Então, eu acho que Deus é que traz essa consciência, sabe? O seu relacionamento com Deus, Anny, é o que tem mais valor nessa hora aí, né? Acima de qualquer coisa que as pessoas possam falar pra você, entendeu? E inclusive para ministério, né? Então Deus pode te dar, querer que você case com um homem que né, vai ser uma dupla fantástica com você. Eu acredito nisso. Mas em termos teológicos puros, e o que Jesus está respondendo, a situação já ficou assim. Mas olha, é você e 99,5% da galera, entendeu? Porque muita gente que tá casado bonitinho hoje já fez sexo com outra pessoa, né? Já é uma bagunça, se você for ver. É o que Jesus estava vendo. Então, é o que eu falei, a poligamia, né? Ela é uma realidade. E é por isso que a gente tem que ter cuidado de não ficar tirando pedra quando você nem tem telhado, né? Entendeu? Sim, entendi. É bem semelhante ao que eu pensava. Mas a ótica que você não pode perder de vista é que a Cleiciele está apontando ali. A história dela, e é o que você. Talvez esse é o aspecto que você tem que mais valorizar a partir de agora. É de você entrar num relacionamento com essa ótica dela de querer o que vem do alto, a construção, o reparo. Você não vai ter um marido perfeito nunca, entendeu? E às vezes você entra num compromisso, como o casamento, e o seu compromisso só vai até determinado limite se a coisa funcionar como você quer que funcione. A Cleiciele deu um exemplo de que o compromisso dela ia além do, né, da condição de funcionar adequadamente e tudo. E isso é poderoso, entendeu? Isso é cristianismo elevado, né? E eu acho que isso que vale para todos nós aqui. Foi a pergunta do Murilo, se alguém pode fazer algo perdido, né? Tornar um casamento perdido em algo especial. E eu acho que pode. Jesus fez isso. Essa é a resposta. E o cristão pode fazer isso, né? Restaurar. É o que eu falo que o Deus recriador, né? O Deus que recomeça depois do dilúvio, ele é um Deus maior ainda do que o Deus criador, porque uma coisa é fazer do nada tudo que houve, outra coisa é fazer
do caos, né? Da bagunça, das coisas fora de ordem, das coisas destruídas, pecaminosas, né? Indo para tudo que é lado. Deus, ele não tem medo disso. A beleza da teologia de Deus, Deus não tem medo de um adúltero, de um homossexual, de uma prostituta, de um drogado. Deus, ele não foge disso. Ele se aproxima disso. Ele conserta, ele quer consertar. Ele não é intimidado, ele não se sente insuficiente, impotente, muito pelo contrário. O poder dele só cresce. Cresce a compaixão, cresce o amor, cresce a vontade de restaurar. Esse é Deus que a gente tem. Então, quando você encontra isso, né, pelo Espírito Santo, você tá fazendo o máximo de Deus, está deixando Deus fazer o máximo dele na sua vida, que é o poder de restaurar. Isso é incrível, né? Então, pensa nessa, a ótica do Deus recriador, né, que faz da bosta uma coisa excepcional. É isso aí. Desculpa a palavra, mas é isso aí. Deus não tem medo. Ele A refaz. bota faz adubo, né, pastor? Serve de adubo, né? Pelo menos. Não, mas é verdade. Então, a pergunta do Murilo foi muito boa. Amém, gente? Eu sei que cada um tem o seu limite, as situações têm limites. Foi isso que vocês perguntaram. Na prática pastoral, a mulher tá apanhando, tá não sei o quê, tá correndo risco as crianças. Não tem como brincar com isso, né? Não tem. Ok? Pascoal, como é que tá na Guiné aí? Eu não te conhecia pessoalmente, não? Sim, tudo bem, graças a Deus. Estamos bem. Bom. Valeu. Vamos orar para terminar? Vai Podemos? terminar a aula? Sim, a gente ia começar politeísmo, mas não temos ninguém de Moçambique. Eles estão sem internet. Ah, Então nós ok. vamos. E também foi bom que o assunto deu uma repescagem aí, foi perguntas e respostas, tá bom? E a gente volta domingo que vem, iniciando o politeísmo. O que a gente vai falar, só para introduzir, né? A grande questão do politeísmo, né, dos rituais, por exemplo, na África, né? E o que me preocupa demais também a nível de Brasil e em qualquer lugar do mundo, é que as pessoas, os crentes, inclusive, às vezes têm temor, têm medo desse poder das trevas, né? E isso na África é notório. Eu vi pastores recontarem histórias, né, de lugares que, na verdade, estavam enaltecendo o poder das trevas. E eu fiquei chocado com isso. Isso me chocou em Moçambique, entendeu? Mas isso acontece no Brasil também, né? E a questão teológica para resolver isso é o Jesus que está no centro e que tem poder, né? Mais poder do que tudo. Então a gente precisa temer a Deus e não temer isso aí. E, e nós vamos trabalhar, então, vários aspectos, né? Aspecto do ocultismo. A gente vai falar de teologia feminina, né? E as mulheres estão presentes aí, vocês devem continuar, porque as mulheres têm uma sensibilidade maior para as coisas espirituais, tanto positivas como negativas, né? Tanto as que são de Deus quanto as que são do diabo, né? E é por isso que Eva que conversa com a serpente, por isso que Paulo manda as mulheres ficarem caladas na igreja, não é por é uma razão teológica, porque elas são alvo, né, dessa ostensiva diabólica, né? E, e são mesmo. E tem uma ligação com a descendência delas, que é falado na carta a Tiatira, lá em Apocalipse. E tem muita gente que acha que isso é um argumento machismo, mas não é, é um argumento das diferenças da mulher para o homem, né? E a mulher, ela tem o poder de dar filhos, de gerar filhos, e Paulo fala, ela vai ser salva, né? Ela vai ser é, s- salvificada, né? Pela sua descendência. Ela vai, ao gerar filhos, a mulher, ela, 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 ela dá espaço, né? Para que Deus traga essa restauração, que é o caso de Eva e Maria, que gera Jesus, né?
e ali ele é restaurado. Nós temos a outra linhagem que é Eva gera a grande meretriz, assim, né? A Babilônia no Apocalipse, e essa vai ser dar luz ao anticristo. Não tem bem essa imagem, mas eu estou fazendo ela só para entender. Então nós temos a figura do anticristo, que é filho de Eva, que eles colocam no lugar de Cristo, mas nós temos a figura de Cristo, que é filho de Maria, que é filho de Eva. E a mulher, ela, ela é essa máquina, né, de procriação fantástica, né? Uma imagem e semelhança de Deus incrível quando ela gera filhos. Eva foi assim quando gerou Caim e Abel, ela viu que ela produzia igual a terra, né? Ela produzia esse fruto. E nisso aí, então, nós temos uma vontade de Deus que é feita naquelas mulheres que buscam a Deus e são tementes a Deus. E a gente tem uma vontade que não é de Deus, que é feita na vida daquelas mulheres que não são tementes a Deus e não buscam a Deus. E aí está, assim está a humanidade. E o que que é o politeísmo, né? Engraçado é isso, é que essa linhagem da Eva, né, que não foi feita por mulheres, não foi gerada por mulheres que buscam a vontade de Deus, ela é ruim no sentido, né, de se aproximar de Deus, de buscar a Deus, ela busca outras coisas. Ela busca outros deuses. Ela busca outros poderes, outros centros. Jezabel, na carta em Tiatira, ela era mulher que conhecia as práticas ocultas de Satanás. E Jesus fala: Eu dei tempo que ela se arrependa, mas se ela não se arrepender, eu vou prostrar ela de cama e a sua geração, a sua descendência, né? Então, o castigo para a mulher é sempre na descendência dela. Ela paga com os filhos, entendeu? Ela vai sofrer nos filhos, porque é o que ela tem de melhor também. Então, e aí vem, eu estou só introduzindo o assunto, né? Não é à toa que o politeísmo tem a ver com culto à fertilidade, não é? A produção da terra, mas a produção da mulher também. Então, vai ser uma continuidade sobre esse assunto de poligamia, de casamento, não é? Que tem a ver com o ventre feminino e tudo, vai ter muito disso. Não é, e por isso que não é à toa que a nação, que aliás é uma figura feminina, né? Quando ela não está seguindo a Deus, ela é adúltera, ela é prostituta, né? Porque as mulheres estão gerando filhos que não estão buscando a Deus. Por isso que os judeus, os hebreus não podiam casar com mulheres pagãs, eles tinham que casar com mulheres hebreias, né? Tementes a Deus. Essa era a grande preocupação de Deus. Porque a mulher temente a Deus vai gerar filhos tementes a Deus. Então, é muito dependente da mulher, né? Essa linhagem aí. E aí a gente chega na época de Baal, né? Que é o grande símbolo do politeísmo, né? No Velho Testamento. E a ideia lá era que, assim, a gente confunde um pouco esse baalismo, porque a gente pensa que o baalismo era um Deus único que eles seguiam e eles recusaram, né, seguir a Yahweh, mas na verdade não é assim. O baalismo, o Baal, ele é um Deus a mais no sistema de deuses que eles tinham. Então Yahweh estava presente, era valorizado, mas não era único. Então, daí o adultério, tá vendo? Daí a prostituição. Deus estava lá, mas não era único. Eles tinham outros deuses. Então tinham o Baal e tinha Yahweh, mas tinha Baal, o deus da fertilidade, Astarote, que é o deus da procriação. E quem introduziu isso foi uma mulher, que foi Jezabel. E ela fez isso porque o homem era fraco, ela era princesa, né? Não hebreia, filha do rei de Sidom, né? De Tiro, Sidom lá. E ela trouxe o seu culto, os seus deuses para Israel. Então a Jezabel ela se aproveita de um homem fraco para trazer a idolatria. Da mesma forma que Eva, né, ela toma uma decisão e traz para o seu marido, né, para comer. Então existe ainda esse negócio acontecendo aí. As filhas de Eva que mexem com a coisa errada e trazem para a família, trazem para uma nação, né, e aí vai.
E por isso que a figura de politeísmo é sempre adultério, é prostituição, é uma figura feminina. Estão entendendo isso? Porque é esse o caminho, né? De uma reprodução biológica feminina, as mulheres que não temem a Deus, esse único Deus, e ficam perpetuando esse negócio. Isso vai culminar no final da história. E obviamente que, né, já aconteceu algumas vezes ao longo da história de Israel e da igreja, como a gente viu aqui. Mas qual é o segredo para não ter isso, né? Aí a gente vai falar do Jesus no centro. E a gente vai entrar num lugar, num nível macabro, né? Lá em Moçambique o buraco é mais embaixo em termos de ocultismo, né? Eles chamam rituais lá o que a gente chama macumba, candomblé, essas coisas aí. Feitiçaria, né? Bruxaria eles chamam. Não sei se é assim também, Pascoal, aí, né? Mas deve ser. Sim, aqui também nós chamamos de macumbaria e Macumbaria. feitiçaria. Sim. Então, é, tem um livro, para quem for mais maduro, né? Eu não recomendo como livro teológico, eu recomendo como uma amostra do que é a bagunça lá, né? Se você tem mais maturidade. É o sétimo juramento da Paulina Chiziane lá. Essa mulher moçambicana, ela recebeu o prêmio Luiz Vaz de Camões, até por causa desses livros. Ela conta a história de um empresário moçambicano que diante das greves, né, que segundo eles eram piores do que as guerras, porque começou o povo a se revoltar contra as empresas. Ele era o CEO, né, o chefe de uma empresa e as coisas estavam mal. E ele, por sugestão de um amigo que era filho de um casal de feiticeiros, ele, que também era empresário, ele vai ingressar na feitiçaria, ele vai fazer coisas atrozes, né? Vai engravidar uma menina virgem num prostíbulo, ele vai entrar nos rituais mais profundos da magia negra, a ponto de estuprar ou praticar incesto com a própria filha, que seria o ato mais perverso que ele faria. E aí ele vai ficar cada vez mais empoderado pelas trevas, né? O poder das trevas. E eventualmente os negócios deles vão melhores, as companhias vão melhores, mas a coisa em casa começa a degringolar, o filho começa a estar endemoniado, possesso, né? Eles não falam endemoniado, falam possesso. A mãe dele, a filha dele, depois daquilo, começa a ter um comportamento super estranho, começa a brigar com a própria mãe, começa a ser ambiciosa nos seus próprios caminhos. E ele vai, assim, numa trajetória estranha de sucesso e de destruição. E o mundo místico lá de Moçambique, da África, né? A Chesiane, ela narra de uma maneira neutra, né? Porque ela não é crente, obviamente, ela é uma escritora, mas ela tirou essa história, né, de relatos reais, de entrevistas, né, e conhecimento de pessoas que realmente mexeram com isso. E é um negócio assim, é, negro, né? Não no sentido. Mas os africanos gostam de brincar com essa bagunça aí, né? A gente fala, essa palavra ela soa racista, mas a magia negra, ela é negra porque é dos africanos, mas ela é negra porque ela é escura no sentido espiritual também, né? E aí tem sempre um viés, né, Pascoal? É negro porque é dos africanos? Ou é negro porque é das trevas? Não, não é verdade? Sim, eu acho que é assim. E isso é meio bagunçado, sabe? Tem um certo orgulho nisso aí. Tem gente que tem um certo orgulho, é da África, é dos negros. Os brancos, eles entendem aquela região mais bonitinha. Os negros, eles entendem das coisas profundas, das coisas de baixo. Né? E é engraçado que na carta de Tiatira, é isso que Jesus fala. Você é a perita das coisas ocultas de Satanás. Então, Moçambique pode estar debaixo de uma verdadeira maldição. A África toda, né? Uma verdadeira maldição por causa disso. Né?
O culto aos ancestrais em Moçambique é uma coisa absurda. Os crentes às vezes não conseguem se desligar, não é, dessa busca pelos antepassados. Inclusive o casamento tradicional, ele é feito meio assim, o noivo traz presentes, dotes, mas tem no lebolo ali, tem uma parte da cerimônia que tem essa, se busca a aprovação do avô que já morreu, do bisavô e não sei o quê. Esse é o casamento tradicional moçambicano. Não sei se é assim na Guiné, Pascoal. Mas claro que tem várias tribos na África e tudo. Sim, aqui, como nós somos muito, então cada tribo tem a forma diferente de fazer o casamento. Mas no nosso caso é tão simples. Então é só dote que é cobrado para o marido e depois que ele trazer o dote, a festa é feita na casa do pai. Então depois aí o marido pode levar a sua mulher é isso. E os No nosso ancestrais, caso, mas e sim, essa mas tem questão dos algumas ancestrais. etnias, sim, tem algumas etnias que têm muito, muitas coisas diferentes. Tudo bem. Então, o que existe, né, na verdade, quando a gente fala de politeísmo, o que existe hoje é esse sincretismo, né? E esse sincretismo está no meio evangélico em Moçambique. E a porta de entrada, que a gente vai falar semana que vem, é exatamente esse temor, esse medo pelas coisas ocultas. Eu vi uma situação em Moçambique, eu acho que eu compartilhei aí. Moçambique é um país corrupto, as pessoas são extremamente voltadas para o ganho imediato dentro do que é possível, né? Sobrevivência e tal. Mas lá no norte, no centro-norte, eu passei por várias estradas com cestos de carvão mineral na beira da estrada no meio da noite. E ninguém mexia naquilo. E eu perguntei pro pastor Alberto assim, por que que eles não mexem? Se aqui é tão corrupto, isso aí vale uma grana boa, por que que as pessoas vão e não pegam esses cestos de carvão? Porque todo mundo quer dinheiro aqui, todo mundo é corrupto, todo mundo tá querendo tirar uma vantagem. Aí ele me contou a história, que é folclórica, né, em Moçambique, mas aparentemente serviu para manter todo mundo longe de roubar aqueles carvões. Diz que um cara uma vez pegou um cesto daquele, botou no carro, sei lá o quê, e quando ele chegou em casa, ele foi pegar o negócio, era um caixão com o corpo dentro, morto, né? E, e ele não conseguiu se livrar daquilo até a hora que ele volta, volta pro lugar de onde ele tirou o cesto e devolve o cesto de carvão, né? E o carvão é negro, aquela coisa toda, né? Tem todo um misticismo em volta desse negócio. E funciona no sentido de ninguém mexer naquele cesto, que é uma coisa incrível. Então, as pessoas. Existe um temor pelas coisas ocultas em Moçambique que é estarrecedor. Eu fiquei bravo com isso um dia lá com os pentecostais lá doidos que estavam fazendo esse negócio. Então, a gente vai falar sobre isso semana que vem, tá bom, gente? Obrigado aí, foi bom. Deus abençoe. Vamos orar? Ora para nós, Claudinei. Vamos terminar aqui e a gente continua. Ora sim. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esse momento, essa oportunidade de crescimento, Pai, na tua presença, Pai, que nós possamos buscar sempre conhecimento, que o Senhor possa abençoar e livrar, Pai, nossos irmãos moçambicanos ali de tudo que está acontecendo em Moçambique e que a igreja do Senhor ali naquele lugar possa fazer diferença, possa ser uma igreja relevante ali naquela sociedade. Assim como nós aqui, Pai, sejamos relevantes e fazemos realmente diferença aqui neste lugar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Amém. Deus abençoe aí todos. Obrigado, hein? Amém. Deus Muito abençoe a bom. todos. Eu gosto muito da participação das mulheres também, porque dá um prisma completamente, ainda mais nesses assuntos aqui, é extremamente importante. Obrigado, hein? Deus abençoe.